A Receita Federal criou um imposto sobre o Pix. A Receita Federal está de olho em todo o movimento a partir de 5 mil ou 15 mil. A Receita Federal está querendo que você não mexa mais no Pix. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um assunto, pessoal, que está aí muito evidente nos dias de hoje. E muitas informações estão sendo dadas sem ter uma fonte precisa a respeito disso. Primeiro, que está sendo bastante divulgada, é que a Receita Federal criou um imposto sobre o Pix, ou seja, toda vez que você movimentar a partir de 5 mil ou 15 mil, se for uma empresa jurídica, a empresa federal irá criar um imposto sobre isso. Primeira coisa, não, isso não é verdade, é fake news, é mentira. A Receita Federal não criou nenhum imposto dizendo que vai taxar o Pix a partir de 5 mil ou qualquer valor acima disso, tá? Pessoal, não se cria imposto dessa forma que as pessoas estão dizendo, tá? E outra coisa que as pessoas estão costumando dizer, a partir de janeiro de 2025, a Receita Federal vai estar de olho e vai saber de tudo que você está fazendo, ela vai movimentar, ela vai estar observando tudo que você está fazendo a partir do Pix. Pessoal, isso desde 2003 já estava sendo feito. Tá? Desde 2003, isso aí já estava acontecendo há muito tempo. Inclusive, o valor que era de 5 mil hoje, que é de 5 mil hoje, alguns anos atrás era até menor, 2 mil esse valor. Então, nós vamos entender aqui algumas coisas aqui. Quando foi que tudo isso começou e quando foi que tudo isso acabou virando, de uma certa forma, essa situação aí tensa que está acontecendo? A Receita Federal, ela apresentou uma instrução normativa chamada 2219, Instrução Normativa 2219. Tudo bem, então? E essa instrução, o que ela faz de uma forma bastante resumida? Ela faz o seguinte, ela amplia o leque de auditoria, vamos falar dessa forma, amplia o leque de fiscalização nos meios de movimento que acontecem no Brasil. Clodes, como assim os meios de movimento? Então vamos voltar bem no tempo mesmo. Tenho certeza que grande parte de vocês ainda não tinha nem nascido. Concorda comigo que antes do que nós chamamos de moeda digital, tá? A maioria das pessoas fazia um movimento por meio de cheque, tá? Ou por meio de movimento em espécie, dinheiro vivo. Certo? Isso aí era um pouco mais difícil das pessoas, no caso a Receita Federal, ter uma fiscalização de como o dinheiro era movimentado no Brasil. Porque muitas pessoas, tá, guardavam dinheiro no colchão, muitas pessoas deixavam o dinheiro no cofre, ou muitas pessoas simplesmente deixavam o dinheiro guardado aí na carteira. Então ficava muito difícil de ter uma certeza de quanto de dinheiro era movimentado. E mais, muitas pessoas às vezes movimentavam esse dinheiro e nem sequer declarava isso. Então era muito comum você, por exemplo, comprar um carro ou um bem de valor um pouco maior, tá? E não fazer essa declaração. Estão entendendo até aí? Então, o que acontece? Depois que começou a ter as moedas digitais, que nós estamos aí, mais ou menos, trabalhando aí, cartão de crédito, futuramente o cartão de débito, até chegar no Pix, o que aconteceu? Essa fiscalização, esse movimento de valores começou a ser o quê? Ser fiscalizado de uma forma um pouco mais eficiente, já que por meio eletrônico as pessoas poderiam ter uma certa noção do que você estava fazendo. Então, por exemplo, toda vez que você ia no banco depositar dinheiro, um meio eletrônico, um meio digital apresentava aquelas informações. Ou então registrava aquelas informações. Quando você debitava lá na caixa do banco, ou exatamente na maquininha, aquele equipamento também fazia o quê? Esses registros. Até aí tudo bem? Só que aí depois começou a aparecer outras formas de transações. E uma das principais é o quê? Criptomoedas, tá? Digamos, outras formas de valores eletrônicos e, no caso específico, o Pix. Tá? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas estavam movimentando valores no Pix, tanto recebendo quanto pagando também. E até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. O objetivo do Pix foi isso. Futuramente, o objetivo do Drex também vai ser algo parecido com isso aí. Só que aí, nós temos agora uma seguinte situação.
Tudo bem? Qual que é a situação? A situação é o seguinte: muitas pessoas estavam fazendo movimento, principalmente por via Pix, tá? E às vezes não declarava este valor. Então, o que acontecia é o seguinte, vamos lá então. A Receita Federal, ela fez um aumento na fiscalização das formas que são feito o movimento de dinheiro aqui no Brasil. Antes, tá, como eu disse a vocês, lá em 2003, isso já existia, só de uma forma um pouco mais rudimentar, um pouco mais brusca. Tudo bem? Aí, à medida que a economia vai se desenvolvendo, à medida que o sistema de fiscalização também vão melhorando, eles vão ampliando essa forma de fiscalização. O que está sendo feito agora em 2025, a partir agora de janeiro, tá? É o quê? É incluir o Pix e outras formas de movimento dentro desse sistema. Nada que já não existia antes, está apenas ampliando, tá, a forma de fiscalizar isso aí. Tudo bem? Agora vamos entender aqui uma situação bem específica. Quando você compra algo ou quando você recebe algo, nós temos uma movimentação no dinheiro, correto? Este movimento, ele vai ter uma origem e vai ter um destino, ou seja, um débito e um crédito. Então, toda vez que você compra algo, você faz o quê? Este movimento. Então, por exemplo, comprei este celular aqui. Digamos que esse celular tenha saído para mim por R$1.000. Eu não sei, apenas um exemplo, tá? Tenha saído mais ou menos por R$1.000. Vocês concordam comigo que ele teve uma origem e teve um destino? Qual foi a origem? A conta do contador Close. Saiu daqui R$1.000 e chegou na loja onde eu comprei R$1.000, ou seja, uma origem e um destino. Dessa forma, a transição é apresentada tanto pela contabilidade como pelos sistemas do governo, ou seja, pelo sistema da Receita Federal. Então, como eu paguei esse celular via boleto, esse boleto foi gerado digitalmente, etc, 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 e eu também utilizei o meu sistema bancário, então o que aconteceu? Eu passei uma informação dizendo que, eu paguei para fulano de tal R$1.000 em troca desse celular. E o fulano de tal, no sistema dele, na contabilidade dele, vai dizer o seguinte, eu recebi do Clodes R$1.000 e em troca eu passei para ele um celular. Então, essas informações, quando são trocadas, a Receita fala, opa, ok, nós temos aqui uma noção do que aconteceu. O Clodes tinha R$1.000, passou para cá, eles tinham um celular, passaram para o Clodes e receberam R$1.000. Teve essa transação, ou seja, cruzamento de dados. Até aí tudo bem? Só que aí vamos entender o seguinte, o que aconteceu, ou o que está acontecendo muito aí, é que muitas vezes as pessoas estão recebendo valores e esses valores às vezes não são declarados. E isso estou falando, gente, de pessoas até mesmo, digamos, trabalhando assim de uma forma irregular, mesmo que não esteja sabendo. Tá? Mas nada que vai ter problema, você não vai ser chamado pela Polícia Federal, você não vai ter problemas fiscais ou coisa do tipo. Calma, calma, não é bem assim que a coisa funciona, tá? Está tendo muita, assim, digamos, pressão desnecessária. Então vamos entender o seguinte, vamos partir aqui sobre esse ponto de vista que eu acho bastante interessante. Digamos que você seja um trabalhador CLT, tá entendendo? Você não sabe do TLT e você recebe por volta, digamos, de... Vou chutar um exemplo aqui, tá bom? Apenas para facilitar o nosso entendimento. Você recebe por volta de 4.500. Então, você trabalha ali em alguma empresa e essa empresa paga para você 4.500. O que acontece? Quando chega no final do ano, a empresa, ela diz para o governo, no seio da Receita Federal, ela passa a informação seguinte, o fulano de tal recebeu tantos reais no ano por trabalhar para a gente. Então, a empresa fala para a Receita Federal o seguinte, o fulano de tal recebeu tantos reais no ano. Entendeu? E aí, quando você vai fazer a sua declaração de ajuste anual, né? Quando você fazer o seu imposto de renda, o que você faz? Você confirma para a Receita que você recebeu esse valor. Então, você chega lá e fala, Receita, eu recebi da empresa onde eu trabalho esse valor aqui. Então, o que a Receita fala? Ela pega a informação passada pela empresa e pega a informação passada por você. As duas bateram? Ok, segue adiante, a vida segue. As duas não bateram, então alguma coisa está aí, não está batendo. Ou ela vai procurar você dizendo assim, confirma aí os dados, vê se está faltando alguma coisa, vê se os lançamentos estão todos corretos.
E se você confirmar, aí, se você encontrar algum erro, você ajusta e segue a vida. Ou então, a própria empresa pode ter sido aí também ter errado e depois vai ter que fazer o ajuste e acertar contigo. Tudo bem, então? Então, aí o que nós temos? Nós temos uma situação que o valor, o movimento, foi declarado por ambas as partes. Agora, vamos entender o seguinte aqui, onde eu quero dizer. Digamos que você, então, o movimento, deixa eu pegar aqui a calculadora, só para a gente ter um entendimento um pouco melhor, tá? Então, digamos que você receba, vamos aqui, um minutinho, perdão, aqui, ó. Então, digamos que você receba um valor de, vamos dizer, eu falei 4.000, né? 4.500. 4.500 vezes 12. Quanto é que? Então, você recebeu no ano um valor aproximadamente de 54.000, tá? Eu estou ignorando aí descontos ou coisa do tipo, apenas para simplificar, certo? 54.000. Com esse valor, com certeza você vai pagar imposto de renda. Tudo bem? E aí, o que acontece? Só que por fora disso, você faz alguns serviços extras, tá? Então, por fora disso, você começou a, sei lá, vender hambúrgueres em casa via iFood. Tá? Aí você rendeu aí, sei lá, teve um rendimento de, sei lá, R$2.000. Você começou a dar algumas aulas de reforço aí de matemática. Aí você teve aí mais ou menos um rendimento mais ou menos de R$1.500, tá? Você, por acaso, sei lá, fez algum investimento, aí você resgatou esse investimento e teve um lucro para você aí de R$500. Ou seja, digamos que por fora do seu trabalho, por fora da sua CLT, você tenha movimentado algo por volta de R$6.000. Apenas um exemplo. Tá? Mas vamos melhorar. R$5.000. Apenas um exemplo. Você movimentou R$5.000. Concorda comigo? Então, o que acontece? Este valor você recebeu por Pix. Tá? Ou pode ter sido também transferência bancária, não importa. Mas você recebeu esse valor. Tudo bem? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, que este valor, tá, acima daquilo que você está passando, está começando a ser contabilizado. Então, o que acontece? Quando a Receita for averiguar lá o seu imposto de renda, que você falou assim, ó, eu recebi 54.000 da empresa tal, tal e tal e tal. Só que aí o banco, as instituições financeiras e coisas do tipo, eles vão apresentar o seguinte, ó, mas calma aí, ele movimentou, na verdade, foi 54.000, 59.000. 59.000, por quê? Porque tem um valor esse aqui, tem uns 5.000 a mais. Aí a Receita começa a falar assim, opa, calma aí, então calma aí, teve uma declaração não feita. Está conseguindo acompanhar? É interessante esse ponto, é mesmo, gente? É muito interessante. Então, o que nós temos aí? Nós temos, então, o que a Receita está buscando? A declaração, a origem de dinheiro o qual não tenha sido declarado. Tudo bem? Aí você pode estar fazendo aquela pergunta que realmente é muito justa e grande parte das pessoas estão falando, poxa, Clodes, mas calma aí, então eu vou ter que declarar esse dinheiro? Eu vou ter que declarar toda vez que vamos montar aqui um churrasco e os meus amigos, os meus primos, as minhas primas, os meus irmãos estão colocando dinheiro aqui na minha conta simplesmente para ir lá comprar um material e a gente passar um dia juntos? Eu vou ter que declarar cada entrada? Olha, pessoal, aí é o outro ponto de vista que também está ensinando assim de uma maneira um pouco equívoca. Na verdade, o que nós temos? Primeiro, você não vai fazer declaração nenhuma. Há um tempo atrás, as pessoas estavam falando o seguinte, que nós vamos ter que fazer uma declaração semestral, a cada 6 meses eu vou ter que fazer uma declaração explicando o que aconteceu, de onde veio esse dinheiro. Não, você não vai fazer isso. Não vai fazer nada. Nada, nada. O que acontece é o seguinte, vamos lá então. Há um tempo atrás, lembra quando eu disse para vocês que desde 2006 esse tipo de coisa era feito? Então, lá atrás, as instituições bancárias já faziam isso. Então, os bancos, eles já apresentavam este movimento para quem? Para a Receita Federal. Tudo bem? O que está acontecendo, que eu disse para vocês, é que a Receita agora está ampliando a fiscalização, além dos próprios bancos. Então, ela está pedindo que as instituições financeiras não bancárias também passem uma declaração para a Receita Federal do movimento que está sendo feito. Entenderam? Então, você não vai fazer declaração nenhuma. Clodes, qual o nome dessa declaração? Essa declaração é chamada de
e financeira. É uma declaração que toda instituição financeira, além dos bancos, irão fazer a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, essas empresas, instituições financeiras e instituições bancárias, irão apresentar o movimento, tá? Apresentar o movimento que as contas correntes são feitas, ou seja, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, à Receita Federal, para, na hora de fazer o cruzamento dos dados, ver se as coisas realmente estão batendo. Estão compreendendo? E aí você me pergunta, poxa, Clóvis, mas calma aí, então quer dizer que a Receita Federal vai saber de tudo que eu estou fazendo? Não, ela não vai saber de tudo que você está fazendo. Na verdade, isso aí é um outro problema que o pessoal está falando. Que é o seguinte, eles estão dizendo que a Receita Federal está quebrando, sabe, o sigilo bancário, que vai saber de tudo que você está fazendo. Pessoal, não. Isso é outro ponto. A Receita Federal não tem poder algum, legalmente falando, tá, de quebrar o sigilo bancário. O sigilo bancário ainda vai continuar. O sigilo bancário para o cidadão, para as empresas, ainda vai continuar. Tudo bem, então? Então, quando quebra o sigilo bancário, é uma situação muito específica, prevista em lei, tá? Já condenada lá no jurídico, dizendo que, ó, tem essa necessidade e aí eu permito que quebre o sigilo bancário. Nessa situação, mas é uma situação jurídica, que não tem nada a ver com a situação de agora. Mas, Clóvis, você disse que ela vai querer a declaração de cada um. Sim, mas quem vai fazer a declaração não é você. E outra coisa, o que chega para a Receita Federal não é o valor individual, é o montante total. Você está entendendo? Então, ela não vai ficar falando o seguinte, ó, quanto que foi que o seu primo te passou? Quanto foi que a sua irmã te creditou? Quanto foi que o seu amigo do trabalho creditou na sua conta? Não, ela não vai querer saber disso. Por que que esse valor entrou na sua conta? Por que que o seu primo mandou esse valor aqui para você? Ela não quer saber disso. Ela só vai ter informação seguinte, que no final do semestre, ou também no caso mensal, tá? Um certo valor total entrou na sua conta. Apenas isso. E aí, este valor, quando chegar no valor de 5 mil ou acima de 5 mil, a Receita Federal, observando o histórico, preste bem atenção, o histórico que você faz durante todo, digamos assim, sua vida de movimento, tá? Vai perceber se aquilo ali é condizente ou não com a sua normalidade. Clóvis, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos observar bem. Digamos que você, receba aí por volta 5 mil no salário fixo, tá? E digamos você recebe aí seus 2.500, 3.000 aí de Pix ou coisa do tipo, que pode ser muita coisa, pode ser aí simplesmente porque você vendeu uma televisão, você fez um serviço extra para alguém, qualquer coisa do tipo, não importa. Tá entendendo? Então, a Receita sabe que é comum você fazer esse tipo de movimento. Entendeu? Agora, se digamos, por acaso, você está lá com o seu trabalho que recebe 5 mil por mês, aí de repente, sem mais sem menos, recebeu 15 mil a mais. No outro mês, você recebeu 20 mil a mais. No outro mês, você recebeu, sei lá, 10 mil a mais de novo. Você está percebendo que está fora do que era comum, fora do seu histórico, fora daquilo que era tradicional no seu movimento. Então, neste ponto de vista, a Receita Federal ela já começa a ficar atenta, porque ela percebe o seguinte, opa, calma aí, se ele tivesse aumentado o trabalho, o CLT, a empresa contratante teria avisado isso, a contabilidade da empresa teria avisado isso. Então, o que aconteceu? Aí, neste caso, a Receita pode acontecer dela buscar você ou te mandar lá, de acordo lá com a comunicação dela, perguntando o que é aqueles valores que você está movimentando, que são muito altos. Estão compreendendo? Então, sobre esse ponto de vista, gente, o que nós temos? Nós temos, então, uma instrução normativa 2219, que está buscando o quê? Está buscando organizar, tá? Facilitar, tá? O controle daquilo que não é declarado pelas pessoas e pelas empresas. Inclusive, vamos usar aqui que diz a instrução normativa. Ela diz exatamente isso aqui, ó. A instrução normativa 2219 busca o seguinte objetivo primário:
Essa instrução dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então, o que ele está dizendo? Daquilo que é de interesse da Receita Federal. Então, aquilo que a Receita Federal pode pensar é o seguinte: opa, aquilo ali é um valor muito alto além do que aquela pessoa movimenta normalmente. Tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos essa situação. Eu coloquei aqui alguns pontos de vista, algumas perguntas que eu achei interessante, tá? E que eu acho que vale a pena nós falarmos sobre elas, tá? A primeira é o seguinte, tá? Qual que é o valor que será enviado para a Receita Federal? Bem, aqui, gente, vamos entender um ponto de vista muito interessante, tá? Como eu disse para vocês, há um tempo atrás já existia esse tipo de fiscalização. E o valor era até mesmo menor, era R$2.000. Ou seja, toda vez que você fazia um movimento de R$2.000, a Receita Federal já começava, digamos, a acender a luzinha. Entendeu? Então, o que aconteceu? A partir de 2025, este valor está sendo quanto? R$5.000. Aí as pessoas estão pensando o seguinte, estão dizendo o seguinte, que, poxa, então quer dizer que eu só posso movimentar até R$5.000. Não, não, não. O que está tendo aí é uma confusão de compreensão. Novamente falando, já existia esse tipo de fiscalização desde 2003. E o valor, inclusive, era até menor, era R$2.000. Ou seja, sob o aspecto dessa lógica, hoje, se você movimentasse R$2.000, a Receita Federal já acendia o valor, já acendia a luzinha, dizendo, opa, ele movimentou R$2.000 aí e ele não movimenta esse tipo de coisa. Agora, o valor está maior, está quanto? R$5.000. Tudo bem, então? Então, quando você completa R$5.000, então, em tese, a Receita Federal, ela já começa a observar se aquilo está se tornando uma coisa rotineira no seu movimento ou apenas uma coisa aí, digamos assim, esporádica. Só que aí nós temos uma outra observação aqui também. O que eu disse para vocês? Eu falei o seguinte, que as instituições bancárias e as instituições financeiras, ou seja, não bancárias, todas elas serão obrigadas a emitir, tá, uma declaração, tá, financeira ao quê? À Receita Federal. Então, independente se você movimenta R$1.000 ou você movimenta R$5.000, olha bem o que eu estou falando, preste bem atenção. Independente se você movimenta R$1.000 ou independente se movimenta R$5.000, as financeiras e os bancos irão entregar de qualquer forma essa declaração. Porque o que é? Ela é uma declaração obrigatória para as instituições financeiras e para os bancos, para a Receita Federal. Então, você que é empresário, você sabe que, independente se você teve faturamento ou não, o seu contador todo mês vai enviar para eles lá algumas obrigações. Então, também vai ser da mesma forma. Então, o banco, as instituições financeiras, o operador de cartão de crédito, etc., todas elas irão entregar essa declaração financeira, tá, à Receita Federal. Independente se você movimentou R$1.000 ou independente se você movimentou R$5.000. Aí você pergunta, Clóvis, mas estão dizendo que é 5.000, então eu estou encrencado. Não, gente, calma. Tá? Como eu disse para vocês, a Receita Federal, ela sabe o que é histórico seu. Desde 2003, ela já sabe acompanhar aquilo que é normal, aquilo que faz parte do seu dia a dia, aquilo que é comum no seu movimento. Então, vamos voltar novamente aqui ao exemplo. Então, as instituições, elas vão enviar, independente se é R$5.000. Se você movimentou R$1.000, ela vai enviar. Se você movimentou R$5.000, ela vai enviar. Se você não movimentou nada, ela vai enviar. Aí a Receita Federal, quando ela observar que você está movimentando a partir de 5.000 e aquilo está se tornando uma coisa meio que rotineira, aí ela começa a pegar para si o direito de querer perguntar para você de onde está vindo o quê? Aqueles valores. Está conseguindo compreender? Tá? Eu acho que depois desse ponto aqui, a coisa ficou bem bacana. Então, respondendo aqui a pergunta que me fizeram, tá? O valor é R$5.000, mas independente seja R$1.000
nada, ou 10 mil reais, as instituições financeiras irão enviar isso aqui para você. Tudo bem, então? Eu já falei para vocês, me perguntaram qual o nome dessa declaração financeira. A declaração é E-financeira e a E-financeira não vai ser feita por você. Então, detalhe, como eu disse para vocês, novamente falando, algumas pessoas falavam que o cidadão teria que fazer essa declaração a cada 6 meses. Gente, você não vai fazer nada. Nada, nada e nada. Tá? Quem é obrigado a fazer essa declaração é as instituições financeiras. Você, como cidadão, nada. Apenas segue a sua vida aí e, digamos, tem um pouco de organização financeira. Tudo bem, então? Aí me fizeram também essa outra pergunta aqui, ó. Tá. Assim, Clodes, o que eu vou fazer agora, no caso, se eu movimento outros valores além daquilo que eu recebo? Bem, esse é o assunto para o nosso próximo vídeo, o vídeo de quarta-feira, tá? Aí neste vídeo eu irei falar para vocês sobre a situação da E-financeira e pessoas físicas. E no vídeo de sexta-feira eu irei falar sobre a E-financeiras e, no caso, pessoas jurídicas, principalmente para pessoas que têm MEI. Tudo bem, então?